lembra que em Dublin eu cheguei a pagar 2.000 euros num quarto e esse apartamento inteiro tá custando 750 euros. A minha vida melhorou, eu diria que 100% em relação a tudo. Não batia vento, não corria vento nenhum nesse lugar e eu estava derretendo literalmente. Tava fazendo 40 graus sem nenhum vento. De criar uma família, de ter uma continuidade aqui, né? Coisas que na Irlanda eu não sentia. Fala, meu chegado, beleza? Como é que vocês estão? Eu sei que eu tô um pouco desaparecido, eu tenho feito muito menos vídeos. Inclusive, meu último vídeo com os meus pais foi um boom. Estamos chegando aí a quase 10.000 visualizações. Pro meu canal isso está sendo maravilhoso. Primeira vez que isso acontece. Estou muito feliz. Nesse vídeo eu gostaria de explicar um pouco o motivo de eu estar um pouco desaparecido. E também eu quero falar um pouco sobre o apartamento que eu estou vivendo. Vou fazer um tour. E vou falar um pouco sobre a parte financeira também. Do que mudou da Irlanda para Espanha. Como são as contas aqui e tudo. Então é isso. Vamos lá? Então vamos lá, começando do começo, né? A entrada do apartamento. Isso aí, essa é a porta. E aqui, logo no começo, a gente já tem o quarto que eu tô usando de escritório. Esse agora é meu setup. Eu não cheguei a mostrar meu setup lá na Irlanda, mas era uma coisa bem mais simples, bem mais humilde. E esse é meu setup de agora. Tô gostando bastante. Comprei esse monitor grandão, pra ver como é que é, e eu tô gostando bastante. Eu basicamente uso ele como 2 monitores, então pra cá fica um, pra cá fica outro, e cá é um terceiro. E além disso, eu tô conectado aqui no meu projetor. Então essa parede inteira acaba sendo um projetor também, um monitor. Tá sendo bem legal, porque junto com a cama fica bem bom, né? Essa cama de ar também. Essa cadeira tá sendo um projeto que eu tô tentando fazer, mas eu já tô desistindo. Provavelmente eu vou jogar ela fora. Esse móvelzinho tá todo esquisito, mas ele é um móvel que eu imprimi na impressora 3D que eu comprei nesse tempo. E eu tô fazendo muitos projetos. Claro, como você pode ver, ele não é perfeito. Tem várias coisas que eu tive que aprender a fazer. E tô melhorando ainda. Mas esse é um bom exemplo da impressora 3D. Desse lado aqui, nesse quarto, minhas coleções, né? Jogos e a parte de câmera, tudo um pouquinho. Coleção lá ali de Pokémon também. É isso. Tô gostando muito porque nesse apartamento que eu tô agora, eu consigo guardar minhas coisas bem assim, guardadas e organizadas, enquanto em Dublin era um pouco tudo muito apertado, né? Aqui o plano que eu tô fazendo agora, eu vou colocar uma segunda mesa, porque eu moro hoje com a minha namorada, eu vou colocar uma mesa aqui pra ela, só que a gente tá imprimindo essa mesa na impressora 3D, né? Então eu vou fazer toda a parte de fundação da mesa nesse canto na impressora 3D, devo comprar um vidro ou uma madeira pra colocar em cima e vamos ficar em L aqui, vai ficar legal também. Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que a gente tá fazendo algumas coisas em impressão 3D, um business novo que a gente tá tendo. Esse daqui, a gente tá fazendo ímãs e chaveiros de impressão 3D, mas o detalhe é que os ímãs e os chaveiros, eles têm um site dentro. Depois eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Então vamos, corredor de novo e segundo quarto. Esse quarto aqui é o famoso quarto da impressora, inclusive acabou de terminar de imprimir um negócio aqui, que é justamente esse parador de porta. Então eu tava usando, como vocês podem ver, uma corda improvisada aqui, mas agora já não preciso. Tenho isso aqui. Timing perfeito. Então é isso. Esse aqui é o quarto da impressora. Essa aqui, como eu tava falando, vai ser a estrutura da mesa. Então, são muitos desses, são 40 e poucos que eu vou ter que imprimir, que eu estou imprimindo. Essa aqui, eu que fiz tudo, né? Eu que desenvolvi. E vamos ver se sai uma mesa disso aqui. Muito legal. Aí aqui a gente tá guardando as coisas da mesa, filamentos e tudo. Mais algumas coisas de chaveiro, que também é parte do business que a gente tá fazendo, né? Esse aqui é um que eu gosto bastante. Enfim. E por que eu tô fazendo isso? É porque a gente não tem lugar pra guardar essas caixas, esses negócios. E a gente tá fazendo essa mesa pra ser oca, a base, e esconder um pouco dessa bagunça que a gente tem aqui, entendeu? Agora a gente vem aqui pro banheiro. Aqui no banheiro, como vocês podem ver, um banheiro bom, do tamanho bom, porque o de Limerick e o de Dublin eram extremamente pequenos.
Claro que ainda precisa organizar um pouquinho ali e tal, mas como vocês podem ver, o tamanho do banheiro já é bem mais favorável em relação às outras. Então aqui, vou mostrar pra vocês meu quarto. É um quarto de um tamanho muito bom também, como vocês podem ver. Tem um guarda-roupa. Cara, esse daqui é um ar-condicionado móvel. Assim, a gente não tem um lugar especial pra colocar ele, mas eu tive que comprar, porque simplesmente teve um dia que não batia vento, não corria vento nenhum nesse lugar e eu estava derretendo literalmente, estava fazendo 40 graus sem nenhum vento. E aí eu não aguentei, eu tive que comprar um ar-condicionado desses móveis mesmo. E quando eu fui comprar, não tinha nenhum lugar vendendo, estava tudo esgotado. E esse aqui foi o único que eu encontrei, ele faz muito barulho, ele é muito barulhento, não é tão bom, não gela tanto, mas assim, melhor que dormir nos 40 graus. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu não consegui dormir por causa do calor. Tava extremamente quente. E aqui tá o Rogue Ally que a gente comprou também. Um amigo meu trouxe do Japão, Miguel Paulino. Muito obrigado, Miguel. Tô fazendo isso pra minha namorada ficar um pouco viciada nos jogos. Ela tem jogado bastante Hogwarts Legacy. E é isso. Próximo cômodo, a cozinha. Como vocês podem ver, já pedi comida. Ontem a gente fez uma sessão de pipoca, filme e tal. E tem de tudo. Aqui é uma lavadora, aqui é uma lava-louças, a geladeira tá aqui, o micro-ondas tá aqui. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui foi comprar essa máquina de café. Eu tenho aprendido a fazer café, desses iguais de cafeteria mesmo. Eu ainda não sou bom, mas assim, já melhorei muito desde o dia que eu comecei. E é uma coisa, pra falar a verdade, é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer isso, porque de verdade, assim, eu perco uns 10, 15 minutos na manhã. Eu sei que não é a melhor pro que eu tô fazendo, para o iniciante. Acho que tá sendo já muito bom. Essa aqui é a parte do fogão. Aí nada muito, né? Aqui são umas panelas, fogão, mais panelas. E aqui tem uns armários, que é onde a gente guarda comida e essas coisas. É uma parte muito boa porque tem essa mesinha que dá pra gente ver televisão do lado de lá enquanto a gente come. Que pra mim é muito bom. E esse buraco aqui, porque tem uma janela aqui e a janela lá, é o melhor lugar porque é onde passa bastante vento. Como eu disse, aqui é muito quente, aqui em Salamanca, então essa é uma das vantagens dessa casa. E agora a gente vai pra sala. Essa aqui é a sala. Vocês já viram porque eu já fiz a entrevista com a Jane. E essa aqui é a sala, não tem muito o que dizer. É bem grande, muito maior do que o resto dos apartamentos que eu morei lá em Dublin. Essa aqui é uma partezinha de artes, meu violão, meu ukulele tá por ali. Algumas fotos da nossa família. E esse aqui é a sala. Bem, então é isso. Esse é o nosso tour do apartamento. Como vocês podem ver, é um apartamento até que razoavelmente grande, confortável. Gosto muito desse apartamento, de verdade, ainda mais pelo preço que eu tô pagando nele. Então, lembra que em Dublin eu cheguei a pagar 2.000 euros num quarto. E esse apartamento inteiro tá custando 750 euros. Então, assim, a diferença, como vocês podem ver, de qualidade de vida é gigantesca, né? Porque em Dublin eu pagava 2.000, 1.200 num quarto, tinha que conviver com muita gente, muitas pessoas que eu não conhecia de diferentes lugares e sempre tinha uma complicação com o dono do apartamento. Pra você ter ideia, em Dublin eu não recebi nenhum calção de volta, porque eles sempre alegavam algum detalhe, sempre alegavam alguma coisa, e é isso. Então aqui eu já senti muita diferença, já me senti tratado muito melhor e além disso a qualidade do apartamento é 1000 vezes superior ao que eu vivia lá na Irlanda. Se bem que quando eu morei só, eu e minha namorada no apartamento, foi bom, mas a gente tava pagando 2.500 euros no apartamento, né? E agora a gente tá pagando 750. Então, muita diferença. Outra diferença grande que eu tô sentindo é a parte de energia. Aqui a gente tá pagando 75 euros por mês, ao invés de 200, que era o que a gente pagava lá na Irlanda. Claro que agora eu vim pra cá em abril e tô passando a maior parte do verão aqui. Então, eu ainda não sei como é o inverno, as pessoas dizem que fazem frio, mas não chega a nevar. Então, eu tô imaginando que deve ser mais ou menos a mesma coisa que Dublin, porque sempre fica naquele entre 0 e 5 graus, mas aqui não chove tanto quanto Dublin. Então eu imagino que deve fazer menos frio do que em Dublin. Então, para você ver que só nessas duas contas aí
já tá valendo muito a pena, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui as pessoas pagam água. Nossa água tem sido em torno de 30 a 50 euros, mais ou menos. Além disso, a gente pagava cerca de 200 euros de telefone. E aqui, a mesma empresa que a Vodafone, que é a empresa que eu recomendo, que é muito boa, a gente está pagando já com internet de casa, 2 celulares e tudo, 80 euros. A gente paga um pouquinho a mais porque a gente decidiu incluir, junto com essa parte de internet e tudo, já tem as assinaturas do Prime, Netflix e a Disney e a HBO, tudo junto. Então a gente está pagando por volta de 100 euros mais ou menos. Mas se fosse contar exatamente o que a gente tinha em Dublin, ia sair em torno de 80 euros. Além disso tudo, nesse tempo que a gente está fazendo no verão, a média de temperatura tem sido entre 30 e 40 graus, ou seja, é bem quente. E, como eu disse, tem alguns dias que não corre vento nenhum na cidade. Então a gente estava passando muito calor e não sabia muito bem o que fazer, mas descobrimos que as piscinas municipais aqui em Salamanca são muito boas. Eu não fiz nenhum vídeo mostrando, mas eu pretendo mostrar alguma coisa no futuro. Mas assim, paga 30 euros por pessoa por mês para ter acesso a todas as piscinas municipais e eu juro por Deus, as piscinas são muito boas. Então assim, a nossa qualidade de vida está muito boa, porque vou contar um pouco sobre a minha rotina. Eu tô acordando às 6 da manhã, tomo o meu café, tomo o meu banho e saio, e eu começo a trabalhar 8 horas. Então eu saio daqui às 7, eu faço 1 hora de caminhada, meu trabalho está 5 quilômetros daqui da minha casa, então eu tô fazendo mais ou menos 10 quilômetros por dia, 5 de manhã e 5 de tarde, né? De manhã tá sendo uma delícia, tá sendo muito gostoso, a temperatura por volta de 20 graus mais ou menos, tá muito bom. Na volta é um pouco mais complicado porque faz muito calor, mas mesmo assim ainda tá bom. Então, pra você ter uma ideia, esse já é uma grande diferença, essa possibilidade de ir caminhando para algum lugar, porque não é que em Dublin não podia, mas ia chover. Então, você tá caminhando, a chuva batendo na sua cara, frio, tendo que usar aquele roupão grande sempre. Então, isso é um pouco chato, né? Inclusive, um trauma que eu tô tendo aqui é sair de casa sem uma roupa de um casaco, alguma coisa assim, tá sendo traumático, porque eu sempre volto e fico com aquela sensação de que tô esquecendo alguma coisa, né? Então, eu vim pra cá pra trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava em Dublin, então era pra ser uma transição tranquila de trabalho, mas por questões contratuais, eu tive um pouco de dificuldade com a empresa terceirizada que estava me contratando. Eu acabei ficando quase 2 meses sem trabalhar. Foi onde eu tive que dar alguns pulos, né? Eu tinha um dinheiro guardado, eu tive que usar todo o meu dinheiro guardado nesse período de tempo aí. E além disso tudo, de eu ter ficado quase 2 meses parado, a gente também teve um problema com a minha mãe. Ela descobriu alguns problemas de saúde. Eu sei que no último vídeo ela parecia super saudável, mas na verdade esse problema a gente descobriu um pouco depois desse vídeo. Mas graças a Deus tudo já está sob controle, mas também foi um gasto adicional que eu tive nesse período. E para piorar tudo ainda, eu comecei a trabalhar mais ou menos no começo de junho e o contrato que eu tive que assinar, porque eu já tinha me mudado, ou seja, eu vim para cá, eu me mudei. Depois de eu ter me mudado, na sexta-feira antes de eu começar a trabalhar, eles cancelaram meu contrato e eu fiquei, depois disso, 1 mês e pouco sem trabalhar e eu voltei a trabalhar em junho. E aí, o contrato que eu tive que assinar, porque eu estava numa situação muito difícil, foi de 60 dias depois para receber. Ou seja, eu trabalhei junho, depois de eu ter trabalhado o junho inteiro, eu vou receber 60 dias depois. Ou seja, agora no final de agosto eu vou estar recebendo em teoria meu primeiro salário daqui da Espanha. E aí eu também queria comentar que a parte financeira é uma das coisas que está me chamando muita atenção aqui na Espanha, porque como eu falei, eu saí de 2.500 euros de aluguel de um apartamento para 750. Isso é uma caída de 70% no aluguel, porém meu salário em si, ele só reduziu, porque é claro que reduziu, aqui na Espanha as pessoas recebem muito menos que lá na Irlanda, mas meu salário só reduziu 30%. Então, não, em comparação ao aluguel e à qualidade de vida, eu sinto que vale muitíssimo a pena, né?
E além disso, supermercado, a gente não tá chegando a gastar 400 euros por mês. A gente está tentando levar uma vida um pouco mais saudável. Estamos num projeto para emagrecer aí. Então provavelmente vocês vão me ver emagrecendo nos próximos meses. E é isso. E aí eu vou falar um pouco sobre a minha rotina, que está sendo muito diferente do que era em Dublin. Então eu tô acordando às 6 da manhã, eu me arrumo até às 7 horas da manhã. E às 7 eu saio, faço a minha caminhada de 1 hora, chego no trabalho às 8, me arrumo, trabalho o dia inteiro, saio de lá às 4h30 e chego aqui em casa às 5h30. E aí, depois que eu chego aqui em casa, tá dia ainda, agora no verão, né? Tem bastante sol, faz bastante calor. Então, a gente tá fazendo o quê? A gente tá indo nas piscinas, a gente nada durante 1 hora, 1 hora e meia, porque assim pelo menos passa o calor e a gente faz um exercício, então tá sendo muito bom. E na volta a gente janta alguma coisa e aí mais ou menos acaba o nosso dia de compromisso, né? Um tempo pra relaxar, ver uma série, jogar um jogo, alguma coisa assim. O que pra mim tá sendo muito bom, porque a minha rotina na Irlanda era muito diferente disso, né? Apesar de eu sair cedo do trabalho, mas não tinha tantas opções do que fazer do lado de fora. Então aqui caminhar na rua é uma coisa extremamente possível, ir na piscina é uma coisa extremamente possível. Lá tinha que ser piscina indoor, tinha que ser não sei o que. Você não podia fazer nada do lado de fora, né? Apesar da Irlanda ser linda, só tem um mês no máximo sem chuva. Então isso eu tô sentindo na pele, assim, a diferença, sabe? Meu humor tá uma coisa muito melhor, eu tô uma pessoa mais animada e eu tô gostando muito da Espanha. E além disso, a comida aqui, além de ser muito mais barata, é muito mais gostosa. Aqui tem os Ramones, né? Que é o presunto deles aqui, o Ramon Ibérico. E, cara, uma delícia, eu tô adorando, eu como isso quase todos os dias. Inclusive, esse é um ponto que eu já decidi parar, porque eu não tô conseguindo emagrecer, porque eu tô comendo muito presunto deles aqui. Então, assim, a perspectiva que eu tenho daqui pro futuro é ficar bastante tempo aqui na Espanha. E em questão de comprar casa, por exemplo, cara, um apartamento dentro da cidade custa mais ou menos 150, 200 mil euros, o que é possível de ser comprado, entendeu? Enquanto lá na Irlanda eu tava vendo de comprar, comentei com vocês, custavam 500 mil um apartamento, sabe? E claramente meu salário não dava para comprar. Eu tentei comprar a casa que eu tava morando lá na Irlanda e a casa tava 600 mil euros. Como? Impossível. Então eu sinto que aqui tem uma perspectiva de vida, né? Eu consigo ficar aqui eu penso em ficar aqui durante um bom tempo. Eu tô sentindo uma oportunidade de ficar, né? De settle down, de criar uma família, de ter uma continuidade aqui, né? Coisas que na Irlanda eu não sentia. Eu sentia todo o tempo o desespero de ir achar um outro lugar, de fazer dinheiro e sair daquele lugar, porque realmente eu sentia que era um lugar de passagem, não sentia que era um lugar de ficar, sabe? Que tá sendo completamente diferente o sentimento que eu tô tendo aqui na Espanha. Além disso, o povo espanhol tá sendo extremamente tranquilo, eles estão sendo muito bons comigo, me tratam sempre muito bem, o pessoal no meu trabalho, todo mundo 100%, não tenho nada para reclamar disso. A minha vida melhorou, eu diria aí que 100% em relação a tudo. Tenho mais ânimo para tudo, tenho mais ânimo para emagrecer, tenho mais ânimo para fazer meu trabalho e tenho perspectiva. Já não vivo no desespero de ter que fazer dinheiro e me mudar e todo o tempo pensando em dinheiro, o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu acho que esse está sendo o principal motivo que eu tô tão feliz aqui na Espanha. É a tranquilidade de saber que o dinheiro que eu tô fazendo aqui dá pra eu e a minha família viver tranquilo, sem muito desespero. E é isso, era isso que eu queria comentar com vocês. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser contando um pouco sobre os negócios que eu tive que fazer durante esses meses que eu fiquei parado, porque claramente eu não ia ficar sentado fazendo nada. E eu mostrei pra vocês os chaveiros, né? Que a gente tá vendendo.
Além dos chaveiros, cria um site para você treinar a entrevista. Você coloca o idioma, você escolhe um idioma, você faz um upload do seu currículo e a vaga que você quer trabalhar e ele gera uma entrevista super personalizada para você. E o terceiro business que eu fiz esses dias foi um ajudante para a cozinha. Então, ele é basicamente um planificador de refeições para você. Então, você vai lá, você configura tudo e ele monta um cardápio semanal para você. Então, e além desse cardápio, você consegue tirar o que você precisa comprar, proteínas, quantidade de calorias, você consegue montar tudo. Então, o próximo vídeo vai ser sobre isso. E é isso, meu chegado. Então, esse foi uma atualização. Eu vou trazer um pouco mais dos meus pais aqui, eles estão me devendo uma entrevista, inclusive. Vou trazer a advogada que ajudou nessa migração dos meus pais. E é isso. Então, valeu, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.